Eu quero hoje tratar de um assunto aqui muito importante, que é a legalização do casamento internacional que aconteceu lá no exterior, no Brasil, e como isso vai impactar a sua vida, a vida do brasileiro que mora no exterior, ou como você, advogado, vai ter que agir para ajudar esse cliente, porque muitas das vezes vai ser necessário a intervenção de um internacionalista. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um encontro aqui no nosso canal Direito Internacional com Aline Guedes. Então hoje eu quero dar uma breve aula para vocês sobre a importância de legalizar o casamento estrangeiro no Brasil. Então aí, quem quiser saber mais, sobre o meu currículo, eu já atuo na área de Direito Internacional há mais de 10 anos. Nós já atendemos mais de 1.800 clientes ao redor do mundo, entre brasileiros e estrangeiros. Então a gente tem muita experiência para compartilhar por aqui no nosso canal. Já aproveita, já faz a sua inscrição no nosso canal e também aproveita para seguir a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Bom, então vamos começar nesse assunto tão pouco falado e ao mesmo tempo tão importante, que é a importância de legalizar esse casamento que aconteceu no exterior, no Brasil. E por que é tão importante a gente falar desse tema? Bom, pensa-se que quando o estrangeiro, geralmente o brasileiro, quando ele casa no exterior, então ele pensa que ele não precisa legalizar esse casamento no Brasil. E aí a gente já começa com a primeira falácia, porque na verdade é necessário sim legalizar esse casamento no Brasil em função dos elementos de conexão. E quais são esses elementos de conexão? Porque embora você não esteja no Brasil e o seu casamento aconteceu no exterior, isso não significa que o seu casamento não é reconhecido. Ele é reconhecido. A diferença é que não foi dada a publicidade desse casamento estrangeiro lá no Brasil. Mas se alguma coisa acontece no meio do caminho, como por exemplo uma questão patrimonial, um divórcio ou uma herança que você tem que receber no Brasil, esse casamento, embora ele não tenha sido dado transparência no Brasil, embora não foi dada a forma desse casamento ainda no Brasil, ele é considerado válido. O problema é que esse casamento, enquanto ele ainda não é legalizado no Brasil, ele vai acontecer, os efeitos desse casamento no Brasil, ele vai acontecer de uma maneira torta. O que isso significa? Porque esse casamento, ele não passou pelo crivo legal para que esse ato jurídico, que é o casamento que aconteceu no exterior, ele receba uma forma que é a forma determinada pela legislação brasileira. Um exemplo dessa forma que é exigido pela legislação brasileira, por exemplo, é o regime de bens. Então, muitos casamentos que acontecem no exterior, que em tese a gente tem a lei de introdução ao Código Civil, que determina que o casamento vai seguir a lei do país que ele aconteceu, só que a lei do país onde o casamento aconteceu não é a mesma lei do Brasil. E aí esse brasileiro, tem bens no Brasil e tem heranças para receber no Brasil, e quando isso acontece, quando é necessário fazer essa transmissão desses bens para esse brasileiro que casou no Brasil, vai dar confusão, porque não tem a orientação do regime de bens, entende? Então, qual que é a importância então de legalizar o casamento no Brasil? No momento que você legaliza o casamento no Brasil, esse ato jurídico que aconteceu lá no estrangeiro, lá no Brasil, o que acontece então? Você então vai dar forma a esse ato, que na verdade ele já existe no Brasil, mas de uma maneira adequada à legislação do Brasil. Ou seja, você vai receber uma certidão de casamento brasileira com a averbação de mudança de nome, se tiver acontecido. Lembra-se que alguns brasileiros mudam o sobrenome no exterior em função do casamento e não legaliza isso no Brasil. E isso, gente, dá muita confusão. E aí é tema para um outro vídeo.
Tá? Então, além de você conseguir legalizar, você vai unificar o seu nome, porque aí na certidão de casamento brasileira você vai constar também a mudança de nome, e com então essa certidão de casamento brasileira você vai conseguir inclusive emitir um novo passaporte ou documentos brasileiros com o seu novo nome, unificando a sua identidade civil, que agora você tem um sobrenome no exterior e tem um outro sobrenome no Brasil. E isso dá muito problema, como eu disse anteriormente. Além disso, é a oportunidade que o brasileiro tem de fazer blindagem patrimonial dos bens localizados no Brasil. E o porquê disso? Porque pela regra do artigo 23 do CPC, os bens localizados no Brasil, eles têm que ser determinados pela legislação brasileira. O juiz estrangeiro não tem competência de fazer partilha de bens que está no Brasil e vice-versa. E o que isso significa? Significa que, embora o seu casamento tenha sido registrado pelo juiz estrangeiro, pela legislação estrangeira, no momento de executar essa lei no Brasil, de nada vai adiantar, porque se tiver bens no Brasil, quem tem que determinar a divisão desses bens, seja no divórcio ou em uma situação de transmissão de herança, em uma sucessão, por exemplo, quem vai determinar é o juiz brasileiro. Portanto, quando você não tem um regime de bens determinados no seu certidão de casamento brasileira, o cartório e o judiciário brasileiro não sabem exatamente como fazer a partilha de bens no divórcio ou no inventário, entende? Então, quando esse casamento ele nasce no estrangeiro e depois a gente legaliza ele no Brasil, sem permitir que esse casamento nasça com todos os requerimentos da legislação brasileira, esse casamento ele vai ser um casamento torto no Brasil. Ele vai deixar de existir? Não, ele vai continuar existindo. O problema é que em um momento de transmissão de herança ou divórcio, vai dar problema porque o cartório não tem a orientação dos bens, ok? E aí é importante chamar aí a resolução 155 do CNJ, que fala que, embora os nubentes tenham contraído o casamento no exterior, será dada a oportunidade de, no momento de legalizar no Brasil, adotar o regime de bens. Só que muitas vezes o cartório não faz isso. E muitas das vezes esse brasileiro, ele faz a legalização pelo consulado ou embaixada, e o consulado também não orienta, gente. O consulado nada mais é que uma extensão do cartório brasileiro no exterior. Então o consulado não tá ali para te dar aconselhamento jurídico, ele tá ali só para fazer escrituração, ok? E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer o translado do casamento que aconteceu no exterior, tá? Ele faz esse translado sem constar o regime de bens. Aí o brasileiro, gente, o translado ele é só uma parte do processo. Depois é necessário pegar esse translado que o consulado fez e levar no cartório de pessoas naturais no Brasil. E aí é nesse momento que dá o problema. Por quê? Porque quando o cartório perceber que no translado não consta o regime de bens, o cartório não vai querer incluir, informando que, mas foi o consulado que fez, então eu não posso alterar o translado. Entende? Por isso que é importante que você procure um advogado internacionalista, principalmente quando você tem bens no Brasil e principalmente quando você quer fazer um pacto antinupcial antes de legalizar esse casamento no Brasil, ainda que esse casamento já tenha acontecido no estrangeiro. É possível fazer um pacto. Por exemplo, se você tem muita herança para receber no Brasil e você não quer que essa herança se comunica e os bens estão localizados no Brasil, você precisa fazer um pacto antinupcial. Então, muito cuidado com essa história de querer, eu não vou legalizar o meu casamento no Brasil porque é mais burocracia, porque é mais um problema. Não pense que isso vai te deixar solteiro no Brasil e casado no exterior, de jeito nenhum. Se acontecer alguma coisa e qualquer pessoa do povo, já que é um contrato público, apresentar esse contrato do estrangeiro informando que você é casado, você terá sim que fazer partilha de bens e você vai ser sim reconhecido no Brasil como casado. O problema é que, como você não legalizou, você perdeu o risco de construir uma blindagem patrimonial sobre os seus bens no Brasil. E aí você vai ter aí você não vai conseguir ter uma contingência do que vai acontecer com seus bens no Brasil, porque agora, como não consta o regime de bens, vai depender do entendimento do juiz, ou seja, quando você não legaliza o seu casamento no Brasil, você perde a oportunidade de fazer o seu planejamento sucessório e patrimonial no Brasil, entende? Então, por isso que é muito importante você procurar um advogado especializado em direito internacional para fazer esse processo para você.
ok? Então, a intenção da aula de hoje é exatamente falar sobre, então, a importância de legalizar o casamento que aconteceu no exterior no Brasil e quais são os impactos quando você não faz esse processo, ok? E aí a gente já falou a questão de bens, a questão de mudança de nome, e tem mais um detalhe, muitos dos brasileiros que moram no exterior, eles pensam, o Brasil não sabe que eu casei no exterior, então no Brasil eu continuo solteiro e no exterior eu sou casado, né? E aí a gente já tem aí uma divergência de estado civil, o que vai gerar impactos gigantes para você no Brasil, principalmente se você tiver herança para receber lá no Brasil. Outra situação que acontece, esse brasileiro então ele separa sem fazer o divórcio legal no país do casamento, volta para o Brasil e casa de novo. Isso é bigamia. Isso é bigamia e falsidade ideológica. Por quê? Porque você é casado no exterior e você sabe disso. Quando você casou de novo no Brasil, você declarou que você era solteiro e agora você está casado em 2 lugares, ok? No exterior e no Brasil, por causa da bigamia. Não esqueça que existem tratados internacionais e a maioria dos países fazem parte da Convenção de Haia. Então a chance é que você esteja em bigamia internacional e isso é um crime tipificado no Código Penal brasileiro e também no lugar que você casou. Ok? Então preste muita atenção e procure um advogado especializado em direito internacional de família. Se você gostou desse vídeo, então já me siga aqui no canal, já nos siga nos outros canais das redes sociais para você não perder nenhum conteúdo dessa matéria tão específica e tão interessante que é o direito internacional de família. Foi um prazer te ter comigo e até breve.